Olá, paz do Senhor! Fica aí colado na telinha que o Mistura Gospel de hoje já está começando. No programa de hoje você vai ver a adoração com Lázaro, ex-integrante da banda Olodum, as delícias da culinária do Carneiro e Companhia, um super bate-papo sobre perdão. Ele já foi um dos integrantes da banda de música baiana Olodum. Eu converso agora com Lázaro. Oi, Lázaro, seja bem-vindo ao nosso Mistura Gospel. Paz do Senhor, um abraço para os ouvintes. Lázaro, o Olodum é conhecido mundialmente não só pelas músicas, mas também pela ação social. Qual era o seu papel dentro da banda? Eu tocava contrabaixo e cantava. Cantei um dos grandes sucessos da banda. A música I Miss Her ficou conhecida como Melô do Pom Pom Pom. Mais ou menos assim: Oh Lord, I'd like to know where she's now. Pam, 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 pam. Essa música ficou famosa aí em alguns países e eu tive a oportunidade de viajar muito com a banda Olodum. Como é que você entrou no Olodum? Eu fiz parte também de uma banda chamada Cão de Raça, com Edson Gomes, um cantor famoso aqui da Bahia. E um dia eles me viram tocando e me convidaram para fazer parte de uma banda suplente, que faria um show ali em Buenos Aires, na Argentina. E chegando lá, em uma brincadeira, eles me viram cantando essa canção e de repente me convidaram para fazer parte do grupo de cantores principais da banda. E eu comecei a viajar e de repente veio a fama. Como é que você começou nas drogas? Porque geralmente a pessoa não começa logo na mais forte, na cocaína. Sempre começa aqui pelas mais fracas. E você, como é que foi com você? Eu comecei com a bebida. A gente começa tomando uma cervejinha com os amigos, ali num dia de calor. E de repente, quando você se excede um pouco, vem uma espécie de coragem, né, para experimentar outras coisas. Algo mais forte. E depois veio a maconha e logo em seguida a cocaína, que foi assim o instrumento da minha ruína. Cocaína foi algo terrível. A gente começa a usar drogas porque a gente quer chegar lá. Infelizmente a gente não ouve em casa que a gente é bonito, a gente às vezes não ouve em casa que a gente vai conseguir algo na vida. A gente não tem um empurrão assim das pessoas que estão ao nosso redor. Normalmente a crítica ela é tatuada no nosso coração. Quando alguém nos critica, aquilo parece que cria uma ferida crônica dentro da gente e a gente procura querer ser alguém para mostrar que não é nada daquilo. E quando não consegue naturalmente, a gente acaba experimentando um cigarro, como por exemplo, se você vê um jovem com cigarro na boca hoje, é porque ele está querendo mostrar que ele não é mais aquela criancinha. Ele não é mais aquele bebezinho que as pessoas insinuam que ele é. Uma pessoa quando parte para maconha, para cocaína, quando começa o intuito é esse, é mostrar que tem coragem. Porque se a sociedade diz não e de repente você tem coragem de ir lá e usar a droga, na cabeça do viciado ele está mostrando que ele é uma pessoa que tem coragem, que ele é um destemido, né? Ele acha que... E comigo foi assim. Eu disse, olha, meu pai é policial, sempre me reprimiu, me dava às vezes surras assim. Eu acredito que na cabeça dele me educando, né? Querendo o melhor para mim, mas eu sentia como se estivesse mesmo me matando, como se me odiasse. Então o meu grito de liberdade foi me envolver com drogas, com bebida, com cigarro, com maconha, com cocaína. No auge da cocaína foi o auge do meu sucesso também na banda Olodum. Eu fui 2 vezes na Europa, fui na América várias vezes, fui até Israel, né? Fui na Terra Santa tocar, nós fizemos um show em Tel Aviv e passeamos ali em Jerusalém. E eu me lembro que quando mandaram eu encostar a mão no Muro das Lamentações, disseram, se você pedir alguma coisa aí, acontece, né? E eu escrevi num papel, disse, poxa, eu só queria paz, né? Só queria paz. E eu acredito que naquele momento Jesus disse, a minha paz eu vos dou. Não rolador como o mundo a dar. Como o mundo a dar, mas uma paz diferente. Eu botei lá o papelzinho no muro e voltei da Terra Santa e cheirei tanta cocaína que acabei vomitando sangue. Eu cheirava e o sangue caía no prato, assim, né? Pingava.
eu acabei defecando sangue. Eu tive que usar até o que as mulheres usam aí, né? Porque eu ficava sangrando, rapaz. Foi uma fase muito triste, né? Muito triste. E em frente à minha casa tinha um cristão, que falava muito, todos os dias estava sempre pregando ali. Eu não dava muito ouvidos, mas de repente, em cima da barraquinha do crente havia um bar, o bar acabou e se transformou em uma igreja. E eu comecei a notar essas coincidências. Poxa, um crente aí na porta, agora o bar termina e se transforma em uma igreja, né? E um dia, depois de ter usado muita droga, eu resolvi ir lá na igreja, né, onde era um bar, e aí subir as escadas. E quando você está acostumado a beber num bar, você sempre bebe naquela mesinha ali, né? Sempre, uma pessoa que já teve experiência com bebida, essa triste experiência com bebida, sempre sabe disso. A gente escolhe aquela mesinha, naquele barzinho ali sempre. E quando eu subi, o lugar que ficava a minha mesa, estava lá o pastor falando, né? Meu Deus, que coisa terrível. E ele começou a falar aquelas coisas, e a gente não acredita muito, né? Pô, é um artista, né? Conceituado, viajou o mundo inteiro. E ele com aquela conversa dele lá. Mas aquela conversa começou a bater com uma força tão forte no meu coração. Eu comecei a chorar dentro daquela igreja. Não tinha forças para sair da igreja, queria sair, não conseguia. E no final, quando ele perguntou quem queria aceitar Jesus, ele ainda disse, olha, não é só aceitar uma igreja. Ele disse, é mudar de vida, é crer que existem novas expectativas, que Jesus pode fazer algo novo. E eu levantei a minha mão e aceitei. Depois passei um mês ainda sem ir lá na igreja. E depois eu resolvi voltar, deu saudade, fui e fiquei. Aí você saiu da banda logo ou você continuou no Olodum? Um mês depois, quando eu retornei para a igreja, eu fiquei ali na igreja uma semana. E a pregação do evangelho às vezes é terrível, né? Aí aquele que não larga pai, não larga mãe. Eu disse, pô, pai e mãe, imagine o Olodum, né? E eu, na verdade, eu me assustei, né? Eu fiquei assustado, eu liguei pra banda e disse, olha, eu não quero mais, eu vou ser crente agora. Eles até fizeram uma brincadeira, perguntaram que tipo de maconha foi aquela que eu tinha fumado, que estava provocando aquele efeito. Eu disse, não, eu vou ser cristão. Eu estou acreditando lá na conversa do pastor, eu vou dar uma oportunidade para ver se esse negócio é verdade mesmo. Eu vou entrar nessa nova viagem. E me afastei da banda. Depois de alguns meses, eles ainda me procuraram para tentar, né, que eu retornasse para a banda, para cantar, que só eu cantava inglês na banda. Mas eu já tinha sido contaminado pelo evangelho, Jesus já tinha feito algo tremendo assim na minha vida e eu não conseguia mais me imaginar sem Deus, né? Não conseguia, né? Eu descobri um Deus bom, né? Um Deus bom, um Deus que não me exigia nada, um Deus que falou ao meu coração que para Ele me amar não precisava nem eu ser crente, que Ele já me amava antes de eu ser crente, que Ele já me amava quando eu tive minhas overdoses, Ele me amava quando meu pai me colocou para fora de casa, Ele me amava quando meus amigos me abandonaram, quando as mulheres sumiram, Ele já me amava. E eu resisti bastante, porque imagine, você sai de uma banda como o Olodum e de repente agora vai começar a cantar numa igreja, fazer show evangélico. Fiquei com vergonha, né? Digo, pô, o que é que vão dizer, né? Vão dizer que eu tô querendo me dar bem aqui no evangelho. Como me perguntaram? Um dia eu fui fazer um evento, né? Um culto, um show gospel na cidade aí de Ilhéus. E uma pessoa me perguntou, Lázaro, você saiu do Olodum por quê? Estava mal e agora você veio para o evangelho. Por que você saiu do evangelho e veio para o Olodum? Foi para querer se dar bem? Como é isso aí? E eu perdi assim o ânimo e disse, olha, eu não saí da banda Olodum, foi Deus que me arrancou de lá, porque a Bíblia diz que Ele me amou primeiro, entende? E eu não escolhi a banda Olodum, eu não escolhi ser cristão, foi Jesus que me escolheu. A Bíblia diz que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Então a palavra de Deus começou a fluir. Então por isso que é necessário a pessoa que se converteu agora leia a palavra de Deus. É necessário que a pessoa se instrua na Bíblia, ganhe esse tempo ali pesquisando as coisas do Senhor, para quando o inimigo nos afrontar com essas perguntas, a gente ter respostas. Um radialista me perguntou em uma entrevista, quer dizer que você agora é cristão, não peca mais? Eu disse a ele, não, talvez até eu peque mais do que você, mas só que a Bíblia diz que eu tenho um advogado no céu que intercede por mim o tempo inteiro. Quer dizer, o inimigo está sempre nos confrontando com essas coisas. Não significa que o cristão não erre. Pô, erra até muito, né? Você vê que a nossa fama hoje não é das melhores. Mas tem um conosco que nos perdoa, que morreu no Calvário para que o nosso pecado fosse perdoado. E é nisso que eu creio. E a cada dia a gente vai melhorando e com certeza chegaremos lá. Queria te agradecer, Lázaro, por essa entrevista que foi muito agradável. Tenho certeza que muitas pessoas vão ser abençoadas através dela. E como é de praxe, no final desse bloco, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Para que uma pessoa viva bem neste mundo, ela tem que saber responder duas perguntas. Quem eu sou
e por que eu estou aqui? Faz essa pergunta a Deus, que com certeza você terá dias de vitória. A culinária da Bahia é a mais mestiça do Brasil. Tem influência africana, indígena, portuguesa. Um dos pratos bastante apreciados aqui são os feitos à base de carne de carneiro e de bode. Tanto que eles são feitos de várias maneiras diferentes. Eu, por exemplo, gosto muito de carneiro. Agora, bode, eu nunca tive coragem de experimentar. Sei lá, nada contra, mas aquele bicho de barba, não sei. Mas a produção do programa me obrigou a experimentar. Por isso, bora lá ver o que eu vou achar. Ah, e só para tirar a dúvida, o bode é marido da cabra e o filho deles é o cabrito ou a cabrita. Já o carneiro é o marido da ovelha e eles tanto podem ter carneirinhos quanto ovelhinhas. Agora fala sério, eu tenho certeza que você também tinha essa dúvida. E para apresentar pra gente essa culinária de bode e carneiros e companhia, nós temos o Anderson, que é simplesmente especialista no assunto, não é isso, Anderson? Com certeza, estamos aí dentro desse trabalho da difusão da ovinocaprinocultura no cenário nacional e mundial, mostrando as tendências novas de consumo da carne ovino-caprina, que hoje em dia as pessoas só tendem a comer de 3 formas, que é o traseiro assado, o espinhaço ensopado, que é chamado suan, e as dianteiras e cabou carneiro. Só que o nosso trabalho é voltado para a culinária francesa, onde nós aproveitamos todos os 34 músculos aproveitáveis do carneiro e nos cortes em si variado. E hoje o que nós vamos ter? Hoje nós vamos ter um estrogonofe de bode. Ingredientes: 300 gramas de contrafilé de cordeiro ou de bode, 2 colheres de sopa de azeite, 1 xícara de creme de leite sem gordura, 1 colher de sopa de alho e sal, 1 cálice de conhaque, caldo de galinha e 1 colher de sopa de amido dissolvida em meia xícara de chá de água. Bem, vamos ao modo de fazer. É a coisa mais simples e prática de ser feito. Em uma assadeira já previamente aquecida, vamos colocar o azeite para esquentar. Vamos colocar o azeite para esquentar. No momento exato, mistura o alho e sal à carne e faz-se a mistura. Em seguida, derrama-se a carne. Tá de boa, Paulinho. E grelha rapidamente para que o contrafilé não fique 100% passado. Ou seja, porque se você passar ele 100%, com o período de fazer o molho, ele vai ressecar. Acrescenta a pitada de açúcar, que é para tirar a acidez do conhaque. Em seguida, o cubo. Não tem dificuldade alguma para se fazer esse prato. É super simples. Eu mesma não sei cozinhar nada. E tô achando até fácil de ser feito. Em seguida, o conhaque. Espera esquentar, ferver por mais ou menos uns 2 minutos para o conhaque perder o teor alcoólico, ficar só com gosto. Em seguida, o amido. O amido serve para quê? O amido serve para poder você não deixar o caldo, o creme de leite talhar, ou seja, cortar. E em seguida, o creme. E está pronto o nosso estrogonofe. Uau! Agora vamos experimentar. E Anderson, você também cria, né, os animais? Eu crio os animais, o restaurante Carneiricia Made in Bahia é de nossa propriedade e ele faz toda a cadeia produtiva. A gente cria, recria, engorda os animais, trabalha sem probióticos, sem antibióticos e servimos no restaurante em uma média de 12 a 16 pratos diferenciados. Anderson, você já ouviu falar de pizza de bode e carneiro? Já. Inclusive, esse trabalho eu venho fazendo em Petrolina, no Bodódromo, com o pessoal da Ascoper, associação. Abraço para vocês aí da Ascoper, em Petrolina.
onde eles têm feito um trabalho bastante interessante em relação a isso. Desde as minhas idas até agora, o trabalho tem surtido bastante efeito. Qual que é o prato assim, mais exótico que você já viu que leva carneiro e bode? O prato mais exótico que eu inventei é o Viagra de bode, que leva os testículos do cordeiro, com mexilhões, com catuaba. Então é um prato bastante exótico. Eila! Quais as propriedades, Anderson, da carne de bode e de carneiro? A carne de bode de caprinos e ovinos, ela tem especificamente voltada para a nutrição de crianças que têm propriedades específicas, que é rica em ferro, cálcio e potássio. Então o que acontece? Esses elementos são de suma importância para o crescimento ósseo, para o crescimento cartilaginoso, para o crescimento de massa encefálica, para a formação de massa encefálica. E você também tem um livro, né, publicado sobre receitas de carneiro e bode? Eu tenho um livro que chama 100 Maneiras de Preparar um Cordeiro, onde esse livro não é simplesmente um livro de receita. É um livro científico, onde é calçado por vários pesquisadores na área de caprino ovino, como o professor Jurandir, como a professora Kirk, da USP, como o professor Joel Queiroga, como o professor Zelito da Coba. Então é um livro bastante interessante, porque mostra na íntegra o que se aproveita, os aproveitamentos de toda a carne caprino-ovina, em todos os cortes possíveis. Agora você vai experimentar e nós vamos dar o toque oficial da Caatinga. Muito bom. Chamamos o cordeiro no prato. Uma das fotos mais famosas da história da humanidade é de um grupo de crianças correndo de bombas incendiárias na Guerra do Vietnã. Nela, Kim Phuc, na época com 9 anos, chora de pavor e dor ao ter metade do corpo queimado. A partir daquele dia, a vida de Kim estaria marcada para sempre, principalmente pelas lembranças. Incontáveis amigos e familiares mortos, e 17 cirurgias depois, Kim Phuc procura uma resposta. Ao encontrar o Novo Testamento, se apaixona pelos ensinamentos de Jesus e se converte ao Senhor. Em seu testemunho, o desejo de que Deus a ajudasse a perdoar aqueles soldados. Em 1996, durante uma cerimônia pelo Dia dos Veteranos, Kim teve a oportunidade de reencontrar justamente o capitão do bombardeio. Ela o abraçou e liberou o perdão. Perdoar pode ser algo extremamente doloroso, mas a falta dele traz consequências ainda piores. O cristão, como qualquer ser humano, ele é uma pessoa que se relaciona. E em todo relacionamento, que seja conjugal, de amizades, relacionamentos, existem dificuldades, existem problemas. Eu costumo dizer o seguinte, que 2 peças funcionando vai ter um desgaste. Vai ter um desgaste. E uma pessoa que ela ainda não aprendeu a perdoar, ela não aprendeu nada ainda. Porque a vida da gente é essa vida de relacionamento, você desgasta. Vai ter hora que você vai pisar no pé da pessoa, a pessoa vai ficar chateada, você vai ferir, ou você vai ser ferido. E aí precisa-se do perdão com toda certeza. Você vai precisar perdoar ou pedir perdão para alguém. Isso na vida vai ser inevitável. O foco do perdão é o amor. Deus sempre nos ensinou assim, amar, perdoar uns aos outros, porque Ele nos perdoou, por que não perdoar, ficar com rancor das pessoas? Perdão para mim é você esquecer que uma pessoa te fez, é um dom no caso, que Deus dá pra gente. Mas no caso, Deus amou a gente tanto que Ele perdoou, porque a gente, no caso, matou o filho dele, né? Ele nos perdoou por isso. E assim também, como a gente fala na oração, né? Perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos as pessoas que nos devem, nós devemos perdoar, no caso, esquecer o que a pessoa nos fez, é ter amor.
Perdoar é esquecer? Não. A única pessoa que tem a capacidade de esquecer quando perdoa é Deus. O homem não tem essa capacidade. Mas o homem aprende com o seu perdão a conviver com isso de uma forma que a pessoa perdoada ou aquele ato, aquela coisa que gerou esse perdão já não o incomode mais. Aquilo agora passa a ser uma coisa que não tem mais aquele efeito constrangedor, não causa mais aquela dor no seu coração, na sua alma. Depois que ele dá aquele perdão à pessoa que cometeu aquele ato contra ele. Deus mostra o grande amor para conosco em ter mandado o seu Filho morrer por nós para salvar os nossos pecados. O perdão de Deus não é o mesmo perdão que nós damos assim para uma pessoa que faz alguma coisa para nós, mas o perdão de Deus é perfeito. Então, quando Ele perdoa os nossos pecados, Ele lança todas as culpas no fundo do mar e não se lembra mais. Quando nós perdoamos uma pessoa, nós às vezes lembramos daquilo que aconteceu, mas Deus esquece completamente os nossos erros, as nossas faltas. O perdoar também não é só um ato. O perdoar entra a questão de você lembrar daquilo que a pessoa te fez e, ao mesmo tempo que você lembrou daquilo que a pessoa te fez, você não levar mais aquilo como um peso. Então eu lembro, por exemplo, aquela pessoa me ofendeu daquela maneira, só que aquilo ali não vai mais me afetar. Vou lembrar e vai ser como um passado. Eu acho mais difícil perdoar. Não sei porque eu acho que tem o orgulho da gente, o orgulho próprio, o que a pessoa te fez. Você liberar perdão, também tem aquele sentimento de, às vezes, você achar que liberou perdão e não liberou perdão e trazer consequências mais tarde. O Senhor nos ensina que nós devemos amar os nossos inimigos e aqueles que nos perseguem. Então é importante que quando a gente tem uma pessoa que fez alguma coisa para nós e que nós temos aquele peso, a primeira coisa é levar ao Senhor em oração, orar por aquela pessoa, porque depois de um certo tempo a gente não vai conseguir ter raiva, nem ódio, nem rancor daquela pessoa pela qual nós oramos bastante tempo. E na vida do cristão, do salvo, perdoar é uma das coisas mais difíceis com o qual o salvo tem que aprender a conviver, a trabalhar e finalmente a fazer. A Bíblia, no Novo Testamento, Jesus deixou algumas passagens interessantes que falam sobre a questão do perdão. Na verdade, na própria oração do Pai Nosso, né, Jesus deixa claro: perdoe as nossas dívidas como aos outros perdoamos. Então, nós devemos perdoar as pessoas se queremos também alcançar o perdão de Deus. Para a gente perdoar uma pessoa, a gente tem muitas vezes que assumir aquele dano que a pessoa nos causou. Quando uma pessoa nós temos alguma mágoa, algum sentimento, é porque a pessoa causou algum dano para nós, né? Então é difícil a gente perdoar e assumir aquele dano que foi feito na nossa vida, né? O princípio de Deus é o perdão. Se não fosse o perdão de Deus, eu não estaria aqui falando para você. Eu estou aqui porque Deus me perdoou, Deus me sarou, eu cheguei cheio de culpa, cheio de pecado e Ele me perdoou. Quando Deus me perdoou, Ele me deu uma oportunidade. Quando você perdoa uma pessoa, você também dá para ela uma outra oportunidade, enfim, de acertar, enfim, de viver um relacionamento melhor com você, que seja conjugal, de amizade, enfim, sem problema. A questão da dificuldade de perdoar é uma questão de entendimento. Perdão é imperativo, você tem que perdoar. O que você tem que... As pessoas que têm dificuldades nesse aspecto é rever a si mesmo. Porque na realidade todos nós temos dificuldades, todos nós temos problemas, todos nós temos atitudes que causam dificuldades em outras pessoas e que, no entanto, requeremos dessas pessoas o perdão. Então o perdão tem que ser uma coisa mútua. Se você não consegue perdoar, também há algo de errado. É preciso você rever alguns conceitos, é preciso você se rever, fazer uma introspecção a respeito de quem é você, das suas atitudes, e você vai descobrir que você também é alvo do perdão. Portanto, perdoar é se ligar mais a Deus, é adorar a Deus, né? Perdoar é adorar a Deus, é fazer aquilo que Deus quer que façamos, né?
Essa é a ênfase do Evangelho. O Evangelho ele se torna mais claro, é um testemunho maior quando se tem atitudes de perdão. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Diariamente somos chamados pelo Senhor a perdoar. Somos chamados a não sermos como Esaú e Saul, que morreram escravos do ressentimento. Sejamos como Jó, que não amaldiçoou a Deus, como Jesus, que perdoou seus assassinos. Peça ao Senhor e Ele vai te ajudar a aprender a perdoar. Uma semana repleta da graça de Deus e até a próxima. Ainda bem que eu vou morar